Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física dentro deste projeto Física e Astronomia na Escola. Então, vamos juntos em mais essa caminhada rumo ao conhecimento, né? Então, agora nós vamos de termometria, que é uma área da física dentro da termologia. O que é que a gente vai abordar hoje? A definição de calor. Aí nós vemos uma pessoa segurando uma pedra de gelo, né? Normalmente a sensação é de frio, né? Diz então que a pedra está fria, né? Mas de onde vem essa sensação? Por que isso ocorre? Vamos entender? O que é o calor, então? O calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Então, guarda essa aí, né? Calor é energia. E a energia térmica, por sua vez, esse tipo de energia térmica, chamada calor, só existe quando está em trânsito de um sistema para o outro, quando há diferença de temperatura entre eles. E agora vem outro detalhe importante. O calor flui, calor que recebe a letra Q, flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aqui nós temos uma pedra de gelo segurada então, por uma pessoa, né, como mostramos antes. Então o calor flui de onde para onde? Com base nessa definição. Vai fluir da mão do indivíduo para a pedra de gelo. Daí essa sensação de frio, né? Ou seja, o que é que está fluindo ali? O calor da mão para a pedra de gelo. E qual é a sensação? A sensação de frio. Portanto, não existe frio como uma forma de energia, né? Ou como algo que vai de um canto para o outro. E sim, o calor fluindo. Beleza? Podemos seguir? Vamos lá, então. Aqui só destacando, a seta indica o sentido do calor da mão, que geralmente está a 36 graus Celsius, indo para o gelo que está a 0 ou menos, 0 graus Celsius ou menos. Então, vamos lá. Agora vamos para a definição de temperatura. A temperatura ela mede o grau de agitação dos átomos ou moléculas de um corpo. Veja que não há referência ao calor aí, né? Temperatura não mede quantidade de calor. E muito menos, né, a quantidade de calor de um corpo, porque um corpo não contém calor. É muito comum no dia a dia as pessoas falarem, estou com muito calor. Essa definição, essa afirmativa para a física, para a termometria, está errada, né? É claro que no dia a dia as pessoas se sentem à vontade para falar isso e as demais têm um entendimento do que está ocorrendo, né? Mas quando você for questionado com base nas leis físicas, você precisa falar, né, se expressar de maneira correta. E não é desta forma, né? Vamos responder. Quem tem maior agitação? O gelo a 0 graus Celsius ou a mão a 36 graus Celsius? Obviamente, esse número, quanto maior ele for, maior o grau de agitação das moléculas ou átomos de um corpo. Então, a mão a 36 graus Celsius tem agitação térmica maior. Tudo bem?
nessa escala, né, na escala Celsius. Então tá ali, 0 graus Celsius. Vamos então agora tratar da sensação térmica, que envolve o fluxo de calor de um corpo para o outro, né? Então, o tato, ele não é preciso quando tenta medir a temperatura de um corpo. Então, muitas vezes você encosta a mão no corpo, coloca a mão dentro de uma bacia com água, um líquido, e tem uma sensação térmica que corresponde àquilo, à realidade. Mas outras vezes isso não ocorre, porque vai depender da temperatura que está a mão. Então, a sensação térmica pode ser prejudicada. E esse preciso aí é o oposto de impreciso, né? Então, vamos lá, a primeira situação. Você vai fazer um experimento que é introduzir a mão, seria ali a mão direita, né? Dentro de uma bacia com água quente. Mas veja, uma água quente que você possa suportar, né? Também não vai exagerar. Então, você pode fazer esse experimento, mas tomando os devidos cuidados, né? Se for uma criança, fazer isso com a presença dos pais, né? Com a cuidado dos pais para que não venha a sofrer queimaduras. Então, não faça sozinho, né? E numa outra bacia, você vai colocar bastante gelo e água, né? Então, a água vai ficar fria. Então, quando você colocar a mão direita na água quente, obviamente você vai dizer, opa, água quente. Na água fria, o mesmo vai se dar, a sensação de frio vai ser expressada, né? Sensação de quente numa, sensação de frio na outra. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai colocar as duas mãos, aquela que saiu imediatamente, né? Aquela que saiu da água quente e aquela que saiu da água fria, e vai colocar numa bacia com água morna. E aí, qual vai ser a sensação em cada uma das mãos? A mão esquerda, ou a mão direita, vai manifestar, ou você vai, com a mão direita, você vai dizer que a água está morna, e com a mão esquerda a mesma coisa. Então, trazendo a mão quente para a água morna, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma sensação de frio na água morna. Por incrível que pareça, né? Então, a água morna vai parecer fria. Por quê, né? Porque a mão vai estar... O fluxo de calor vai ser da mão para a água morna. Seria similar à mão na pedra de gelo, né? O fluxo de calor era da mão para a pedra de gelo. Aqui, como a mão saiu da água quente, o fluxo de calor vai se dar da mão para a água morna. Então, você vai dizer que ela é fria. Ela está fria, né? Já no outro lado, você vai dizer que a água está quente. Então, você vai ter uma sensação que ela está quente. Por quê? Você trouxe a mão gelada e colocou na água morna, e aí o que é que vai acontecer? O calor vai fluir por algum tempo da água morna para a sua mão. E aí você, que é isso? Água... e numa diferença de temperatura maior do que se você não tivesse inserido a mão na água fria antes. Então, por isso, essas duas sensações diversas, que não dá a informação correta sobre o estado térmico da água, que deveria ser dita morna. Beleza? Uma experiência bem interessante, não é isso? Então, com isso, vamos seguir adiante. Agora com um exemplo. Esse exemplo é do Enem de 2019. Em 1962,
um jingle, uma vinheta musical criado por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personalizando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertas para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisível continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Calorimetria é uma área da física que estuda, né, as trocas de calor de forma quantitativa, ou seja, faz cálculos, né, das quantidades de calor envolvida. Afinal, o calor é uma energia, então pode ser medida, né? Então, tinha essas incorreções. Vamos então ver o que é pedido. Vamos ao comando da questão. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Então, você vai ter aí a função da porta e a função dos cobertores. Então, primeiro, aquecer a casa e os corpos. Então, a porta que aquece a casa e os cobertores os corpos. Evitar a entrada do frio na casa, isso seria o caso da porta, e nos corpos, no caso dos cobertores. C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Então, a porta fechada minimizaria a perda de calor pela casa e os cobertores a perda de calor pelos corpos. D. Diminuir a entrada do frio na casa e os cobertores aquecer os corpos. Letra E. Porta aquecer a casa e o cobertor reduzir a perda de calor pelos corpos. Então veja que há uma junção aí, né? Uma hora vem falando de calor, outra hora de frio, né? Mas vamos aqui então à resposta explicando, né? O frio é apenas uma sensação térmica, então não se deixa frio entrar nem sair de algum lugar, né? Ele não transita de um corpo para o outro porque ele não passa de uma sensação térmica. A porta, ela minimiza a perda de calor pela casa, né? Então a casa vai perder menos calor, ou seja, calor vai fluir em menor quantidade de dentro para fora, né? E o cobertor, ele também vai ter uma função bem específica que é similar à da porta, mas nos corpos, que é reduzir a perda de calor pelos corpos. Então essa questão ela busca exatamente lhe afastar, ou melhor, não é nem lhe afastar, ela busca avaliar se você consegue distinguir o senso comum dos conceitos físicos, né? E assinalando a alternativa correta, que no caso vai ser a letra C, de calor. Minimizar a perda de calor pela casa, a função da porta, e pelos corpos é a função dos cobertores. Beleza? Então, eis aí esta atividade muito interessante sobre calor e temperatura. Então, com isso, finalizamos aqui e bons estudos.